Eu tenho uma conexão muito grande com a franquia do espetacular Homem-Aranha. Esse pequeno garoto que parece muito com o Peter Parker mais novo desse filme sou eu. Eu me lembro vividamente desse dia, o dia em que eu fui assistir o espetacular Homem-Aranha nos cinemas, junto do meu pai, vestindo uma camiseta do Homem-Aranha. E eu realmente não sabia o que esperar. Claro, durante os anos eu era sim fã do personagem, mas o que me definia como pessoa era o Ben 10, não o Homem-Aranha. Mesmo tendo visto os filmes do Tobey, e quem disse que isso é problema meu? Ou os desenhos, não era esse personagem que eu seguia como base. Mas, a partir desse dia, tudo mudou. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu me emocionei tanto em uma sala de cinema que eu quase chorei. A primeira experiência pura de me conectar com aquele personagem na tela. Porque, por mais que eu tivesse 9 aninhos de idade, mal sabia eu que, em alguns anos, eu seria um adolescente. Um adolescente como aquele personagem ali na tela. E que eu me tornaria exatamente como ele. Naquela época, foi um filme de herói que acendeu a chama dentro de mim. A chama do amor que eu sentiria pelo Homem-Aranha nos próximos anos. Esse filme me fez comprar meu primeiro quadrinho, me fez ver todos os filmes em retrospecto, me fez acompanhar o crescimento do Miles Morales no universo Ultimate, me fez ver os desenhos, me fez mergulhar no mundo das histórias do maior personagem da Marvel. E com o tempo, esse amor evoluiu. Evoluiu para um personagem que, mesmo sendo chamado de responsável nesses filmes, era exatamente como eu. Não só como eu, mas como dezenas de adolescentes disfuncionais por aí, com lares desestruturados, traumas familiares, problemas na escola, problemas de aceitação. Esse é o verdadeiro Peter Parker da nossa geração. A geração mais quebrada que já esteve no planeta Terra. Repleta de problemas psicológicos e de autoestima, e ter essa imagem ali para seguir, mesmo com todos os erros do filme, sempre foi a minha base moral. E isso que torna a versão do Andrew Garfield a versão mais humana do personagem. Mas por que exatamente? Lembrando que esse vídeo é inspirado no vídeo do High Top Filmes. Eu digo inspirado porque eu vi o filme e fiz a análise baseado na forma que os vídeos do Alex são feitos de ensaio de super-heróis. Então, se tiver alguma coisa parecida, às vezes é porque é do mesmo filme. Enfim, mas eu deixo os créditos aqui pro High Top Filmes porque ele é um cara super gente boa, que me apoiou demais num momento difícil. Então, vai lá ver o vídeo dele, que é muito, muito bom mesmo, e ele é uma inspiração pra mim. Muito obrigado e vamos lá. A primeira cena do filme já define o tema principal: traumas, e principalmente traumas de infância. Peter, um garoto que até ali tinha uma vida perfeita, vê seu pai e sua mãe, sem nenhuma explicação lógica, saírem pela porta e nunca mais retornarem. Traumas de infância, segundo muitos psicólogos, são as principais causas da maioria dos transtornos psicológicos antissociais em jovens no mundo contemporâneo, em um mundo em que as estruturas familiares se tornaram cada vez mais quebradas. Enquanto nos quadrinhos originais e nos filmes do Sam Raimi, Peter era só um nerd introvertido, porque sim, porque ele era estranho e gostava de ciência, aqui a situação é completamente mais compreensível e realista, próxima ao nosso mundo real. Como o próprio filme tenta ser mais realista mesmo, esse trauma antigo tornou Peter alguém amargurado, que teve toda a sua vida definida por um complexo de abandono. Alguém que, por conta desse abandono, se tornou uma pessoa isolada, um outsider. Muitos reclamam que o Peter do Andrew não sofreria bullying na vida real, mas isso é totalmente errado e impensado. Ele é um garoto estranho, que evita relações com outras pessoas, anda com a cabeça pra baixo por medo de criar raízes e ser abandonado de novo, como ele foi abandonado no seu passado. Ele conserva um ódio interno muito grande de abandono daqueles ao seu redor, por simplesmente não ter ideia de como lidar com isso. A cena em que o Flash pede pro Peter tirar uma foto de um garoto sofrendo bullying demonstra bastante o altruísmo do Peter, pelo menos nesse momento, e como ele é desprezado por todos ao seu redor. Ele é jogado no chão, espancado, e os que estão ao seu redor nem ao menos o ajudam. Esse é o Peter, não um nerd clichê que sofre por ser nerd, mas alguém que sofre por quem ele é. A atuação do Andrew Garfield é ótima, ele sabe agir como um adolescente real e introspectivo, alguém quebrado como a nossa geração é. Nas primeiras aparições do Homem-Aranha, na era do Steve Ditko, nos anos 60, em que o personagem teve a sua adolescência explorada, Peter Parker não era um adolescente com amigos. Peter Parker era solitário, um outcast, underdog, desconectado de relações humanas, que se auto-isolava de tudo e todos. Ele não é um nerd clichê que sofre bullying por ser inteligente. Não, ele é um garoto introspectivo, como eu já fui e muitos de vocês também, cheios de manias e cacoetes que muitos fãs julgam como desnecessárias
ou exageros de atuação do Andrew, mas muito pelo contrário. A explicação psicológica para isso é clara. A pessoa tenta externalizar a introversão dela de outras formas, normalmente com manias, tiques e cacoetes. Isso é um dos resultados. Ele é um garoto complicado, repleto de problemas, um adolescente estranho, não porque ele é nerd. Só o fato dos fãs acharem estranho o jeito que ele age no filme já mostra que o objetivo do roteiro e a interpretação foi alcançada. Essa é a pessoa que eles achariam estranha na vida real e reclamariam do jeito que age. Esse seria o garoto desprezado e colocado de lado. Ele é um babaca e o filme deixa isso evidente. E com a idade dele, o que não faz nem 2 anos, eu era assim também. Um babaca despreocupado, me sentindo injustiçado pelo mundo e querendo mostrar pra tudo e todos que eu era o melhor. E adolescentes são assim. Todas as emoções de um adolescente são como um apocalipse. Tudo o que acontece, você é doido por uma namorada, acredita que seus pais são injustos com você, que as pessoas te odeiam, você faz besteira e faz parte. Sobre a parte restante do filme, o CGI é uma das coisas mais lindas que eu já vi. É natural, real, muito bem feito e único. A forma como o Homem-Aranha se movimenta pelas paredes, pelas teias, realmente parecendo uma aranha. Ele é magro, rápido, ágil, não tão forte, mas principalmente rápido, com as poses clássicas, batalhas tão bem feitas que dá gosto de assistir. E as piadinhas dele são ótimas. Cadê o lagartinho mau? Tentando esconder sua insegurança e medo durante as batalhas. A trilha sonora de The Amazing Spider-Man, feita por James Horner, é um dos aspectos que eu acredito que devem ser vangloriados. É realmente inspiradora e me traz uma vibe de filmes do Steven Spielberg. Eu me pego ouvindo Rooftop Kiss quase que religiosamente várias vezes. Tudo aqui é muito mais realista. Peter não desenvolve sozinho o fluido de teia, ele consegue dar Oscorp e desenvolve seu próprio atirador, faz seu próprio traje com óculos de sol, solas de sapato, de forma amadora e ao mesmo tempo muito urbana. É uma ótima modernização e eu sou apaixonado nesse traje. Sobre o relacionamento do Peter com a Gwen, eu não vou repetir o clichê de sempre, nem falar sobre ele, porque sinceramente a única coisa boa que as pessoas atribuem ao filme, erroneamente. Gwen no filme é a primeira pessoa com quem ele se abre de verdade, a primeira pessoa que ele se dá a chance de deixar conhecê-lo e participar diretamente da sua evolução, sendo um apoio necessário. Agora, eu vou falar do elefante na sala. Eu acredito que a trama dos pais do Peter aqui, mesmo que na sequência acabe se tornando uma loucura sobre eles serem cientistas super secretos da Oscorp, serve aqui como ensinamento ao Peter, por ter perdido seus pais e principalmente seu pai, com quem ele claramente tem uma ligação maior. Peter sofre de uma ausência de uma figura paterna enorme. Durante todo o filme, ele procura por alguém para suprir essa ausência, seja ele procurando desesperadamente por respostas do seu pai, usando o óculos dele como forma talvez de estar mais próximo. Peter vai atrás de respostas e essa procura por respostas resulta nisso aqui. Muita gente não curte que a picada tenha surgido disso, mas o que eu mais gosto em histórias do Homem-Aranha é como a personagem, através da origem dos seus poderes, não só sofre uma mudança corporal, mas interna também, já que as consequências dos seus atos humanos, com seus poderes sobre-humanos, resultam em acontecimentos que mudam o seu caráter. O Tio Ben aqui é uma figura muito mais realista, que até se desculpa com o Peter por ser alguém simples. O próprio Tio Ben não sente que consegue suprir essa necessidade de um pai que o Peter tem, mas ele tenta, realmente se esforça, mesmo não sendo mais inteligente, enquanto o Peter procura por alguém idealizado, que não existe. Figuras paternas em filmes sempre são perfeitas, incríveis, únicas, mas aqui são só pessoas normais. O Tio Ben é uma pessoa normal, um homem que passou por toda uma vida, que errou e que aprendeu os valores de grandes poderes e responsabilidades. Ele não é perfeito, e essa é a questão. Quem de fato é? A procura de Peter pelo seu pai é o que procuramos toda a nossa vida, por alguém impossível, a visão idealizada de uma criança pela perfeição. Peter, ao longo do filme, cresce, deixa de ser uma criança e se torna um homem. Ao receber seus poderes, o garoto que era bulinado, isolado, deixado de lado, começa a tentar se sobressair das formas mais egoístas possíveis. Em um momento de egoísmo, Peter, sob a desculpa de estar protegendo os mais fracos, como fez no começo do filme, encontra uma oportunidade de humilhar o Flash Thompson na frente de todo mundo, o abusado se tornando o abusador. Mas dessa vez, ele não queria proteger ninguém como era no começo do filme, mas queria se vingar. Outra base desse filme é quanto o Peter age de forma egocêntrica, interesses próprios para seu próprio benefício, tanto que esse egoísmo leva a tomar decisões horríveis, mas decisões que transcendem os seus poderes. O fato de Peter ficar até tarde na Oscorp tentando continuar a pesquisa do seu pai e de certa forma encontrando uma figura paterna do Dr. Curt Connors o faz focar em pessoas impossíveis, cientistas importantes da Oscorp, e não nas pessoas que sempre estiveram ali para ele, pessoas que o amaram e eram só pessoas comuns, como seus pais são, seus tios, seus avós, o Tio Ben e a Tia May. Essa cegueira que o personagem passa faz com que ele se esqueça de buscar sua tia no metrô, o que resulta numa briga com a frase clássica dos poderes e responsabilidades, dita do mesmíssimo jeito. Muita gente reclama que é diferente do Grandes Poderes e Responsabilidades, mas é igualzinho como foi dito nos quadrinhos Ultimate. Mas seu pai tinha uma filosofia de vida, um princípio, Peter. Ele acreditava
acreditava que se você puder fazer coisas boas para outras pessoas, tem a obrigação moral de fazer essas coisas. Essa é a questão aqui. Não tem escolha. Responsabilidade. Peter foge, e isso resulta em mais um ato impensado, quando podendo impedir um simples assalto, algo simples, mano, Peter deixa fugir o homem que lhe tirou a coisa que mais procurava e que sempre esteve ali. Ele usa os seus poderes mais e mais em benefício próprio. O luto, a culpa de ter perdido seu tio, o faz querer vingança. A vingança é um sentimento impuro e com toda certeza, mas é um sentimento humano, um sentimento real. O que eu realmente não entendo é como as pessoas querem que ele aprenda que com grandes poderes vem grandes responsabilidades de um dia pro outro. Com tanto poder, qualquer um procuraria por vingança. Qualquer um, você procuraria, eu procuraria. Porque é humano, nós somos repletos de sentimentos ruins. Um dos maus costumes da internet é acreditar que todo ser humano deve ser perfeito, que a gente não possa errar, que não possamos ser impulsivos. A gente tem ódio, tem raiva, tem medo, tem tristeza. Tudo precisa ser uma máscara na internet. E mais uma vez, uma das críticas idiotas sobre o filme é que o Peter nunca faria isso. Mas muitos esquecem da base principal do herói, os quadrinhos. Afinal, lá, não é a partir da morte do tio Ben que ele realmente aprende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Uma frase bonita é uma coisa, mas aprender de verdade é outra. The Amazing Spider-Man, volume 1, de 1963. Peter perdeu seu tio pelo próprio erro. Ele vive amargurado, com ódio do mundo todo, principalmente porque sem o tio Ben, ele e a tia May não podem pagar as contas. O filho de Jameson, um astronauta, se envolve em um acidente com seu módulo espacial. Peter ajuda o homem, é claro, por ser o certo a se fazer, mas por querer se provar pro Jameson que o considera uma ameaça, algo bom, feito por puro egoísmo. Nessa mesma edição, a gente vê o Homem-Aranha querendo se juntar ao Quarteto Fantástico, não por realmente querer fazer parte da equipe, mas por acreditar que eles dariam algum tipo de salário pela sua participação no grupo. Mais uma vez, um ato feito, não por altruísmo, mas por puro egoísmo. O vilão da edição é o Camaleão, e o único motivo do Peter enfrentá-lo de fato é por ele estar se passando pelo Homem-Aranha, não pelo mal que ele tem feito. Mais uma vez, egoísmo, mesmo logo após a morte do seu tio. Na edição seguinte, o Abutre é responsável por uma série de assaltos ao redor de Nova York. Peter, ao descobrir que o Clarim Diário estava dando uma recompensa em dinheiro para quem conseguisse fotos do vilão, decide usar seus poderes de aranha em benefício próprio para tirar as fotos e receber o dinheiro. E é o que ele faz durante toda a edição. O Abutre rouba, quase mata pessoas, mas Peter não se importa, ele só quer as fotos. O que eu quero mostrar é que desde o início, Peter não era responsável. Ele se manteve egoísta por muito tempo, até o momento que percebeu o quanto as suas ações faziam diferença e quantos tios Bens ele poderia impedir que morressem. No filme, Peter tá se isolando da Gwen, chegando em casa atrasado sem levar os ovos que a tia May pediu, preocupando a sua tia, brigando com ela, chegando todo surrado em casa, sendo o mais egoísta possível. Ele começa como um personagem quebrado, alguém repleto de ódio e traumas, abandonado por quem amava, deixado de lado por todos ao seu redor e ainda carregando a maior culpa de toda a sua vida. E imagina isso no mundo real. Você realmente acha que alguém com tantos traumas, um adolescente ainda passando pela pior parte da sua vida, iria agir normalmente? Claro que não. O ponto de virada no filme é a clássica cena da ponte. Até ali, Peter tem usado o Homem-Aranha como uma forma de lidar com a sua perda. Tudo o que ele faz é para encontrar o homem que matou seu tio. E mais uma vez, Peter tentando encontrar outras formas de lidar com as suas perdas através do ódio, ao invés de se tornar responsável pelos seus erros de uma vez. E isso é humano. Quem de nós nunca foi egoísta? Nunca culpou outras pessoas pelos nossos erros? A gente vive procurando por algo, sendo que tudo que a gente precisa já tá ali o tempo todo ao nosso redor. Peter é obrigado a salvar as pessoas da ponte, e quando isso acontece, é aqui que Peter se torna o Homem-Aranha, porque ele finalmente conseguiu fazer o que sempre quis. Ele reuniu um garoto com seu pai, algo que ele tem tentado fazer todos esses anos com ele mesmo, tentando encontrar um pai e tendo perdido o único que tinha nessa procura. Ali, Peter percebe que o Homem-Aranha pode significar muito mais. Pode significar um herói capaz de impedir que outros garotos como ele sejam separados dos seus pais. Um herói pode impedir que mais pessoas sofram como ele sofreu. Uma inspiração que ele nunca teve na sua vida. E ao entender que por conta do seu egoísmo, não só o seu tio morreu, como também um ser réptil gigante que tá colocando pessoas em perigo, tá ali por causa dele. Ali ele entende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e também que com atos vem grandes consequências, independente de quais sejam. E ele precisa lidar com essas consequências, porque é a responsabilidade dele. O terceiro ato é todo sobre isso. Peter tá nessa corrida de salvar as pessoas que ele colocou em perigo, e aqui rola aquela pequena cena clássica dos guindastes sendo levantados pro Peter se segurar. E como dito pelo Alex do Retop Filmes
filmes no vídeo dele, realmente é uma cena meio boba, afinal ele só poderia se segurar nos prédios facilmente. Porém, a ideia por trás dela é muito boa. Ali é o momento que Peter é ajudado pelo povo, pelas pessoas que ajudou. O próprio George Stacy morrendo salvando Peter é uma prova disso. Peter entende que não existe nada mais precioso do mundo do que as pessoas que vivem ao seu redor. Nada mais precioso. E esse valor é retribuído. As pessoas que inspiram Peter são trabalhadores, pessoas normais, não bilionários playboys, homens que jogam fora seu ego por outras pessoas. Peter, ao final, aceita seu fardo, o fardo de ser o Homem-Aranha, porque realmente nunca foi fácil ser o Homem-Aranha, nem nos quadrinhos, nem em nenhuma adaptação. Peter cresceu e se tornou um homem. Peter, eu sei que as coisas estão complicadas ultimamente. Eu sinto muito por isso. Eu entendo como se sente. Desde que era um garotinho, você passou por tantas coisas mal resolvidas. Ele finalmente se torna o homem que deveria, o herói que nós conhecemos, livre do ódio que o consumia e do seu egoísmo, a finalmente entender que não precisa valorizar figuras idealizadas, mas sim pessoas como seu tio. Bom, tá aqui um conselho de um velho. Essas coisas direcionam a nossa vida. Elas fazem de nós quem somos. E nossa, como isso é forte pra mim. Momento mais pessoal aqui. Eu vivi todo o meu ensino médio com muita raiva. Eu sempre me senti sozinho e isolado. Eu me impedi de viver com pessoas por causa desse ódio. Esses traumas dentro de mim que me impediam de seguir em frente. Essa parte vazia que me fazia procurar por todos os lados um significado, um jeito de preencher o vazio. E encontrar não é fácil. Eu nem ao menos sei se eu realmente encontrei. Mas ver que alguém tão quebrado quanto eu, um adolescente realista, uma pessoa viva, encontrou seu propósito, a sua parte depois de tantos erros e conseguiu mudar, pra mim é a melhor imagem de superação que eu já encontrei. Sabe, todos nós erramos, alguns de nós mais do que outros. Erros são como feridas, feridas que não só atingem aqueles ao nosso redor, mas também nós mesmos. Pode parecer bobo, mas esse vídeo surgiu de um erro, e eu sou alguém muito mais feliz sabendo que a mensagem desse filme é exatamente sobre erros. Erros cometidos por egoísmo que todos nós alguma vez na vida já sentimos, um sentimento impuro, mas humano. E uma coisa que eu adoro lembrar aqui é como vocês sempre me dizem, como a parte mais pessoal dos vídeos é a que mais atinge vocês. E saibam, não é só porque eu sou um youtuber de 100 mil inscritos que vocês assistem de vez em quando que eu sou intocável. Eu sou humano, eu erro, então se vocês errarem, claro, se sentir mal faz parte do amadurecimento que todos precisam para mudar, crescer. E não quer dizer que você deva usar isso de desculpa para errar sempre, mas quando errar, não se preocupem, o seu erro não te define e você pode se redimir. E nunca nessa vida vai definir, porque acima de tudo, o perdão é o que mais precisamos. E principalmente quando você consegue se perdoar. O Espetacular Homem-Aranha é um filme quebrado, mas o que ele significa para mim tá longe de ser quebrado. Me inspira, me motiva a encontrar o meu caminho, me deu um norte quando nada poderia me encontrar no mar cheio de monstros que viviam na minha mente. Mas ali eu encontrei o refúgio que eu tanto precisava. Então que se dane o Avi Arad, que se dane a Sony, eu amo esse filme. Nada vai mudar isso. Nada vai mudar que esse filme me ensinou como eu poderia me tornar o espetacular homem que eu estava destinado a ser.